E elas são dadas nos lugares celestiais. O que são os lugares celestiais? Sem maiores discussões, é onde Deus está. Então, se você ler o Apocalipse, é o trono de Deus, é de onde Deus rege o mundo, onde Deus se estabelece e dirige todas as coisas. Os lugares celestiais é a origem, a fonte da minha e da sua bênção. Muitas bênçãos já saíram de lá e chegaram aqui. A gente está vivendo muitas bênçãos de Deus. Ontem, hoje, amanhã. Outras estão a caminho. Outras estão lá ainda. Outras estão com Deus nos lugares celestiais. Talvez, para alguns de nós, as bênçãos estão demorando. Talvez a gente precisa delas. Talvez hoje a gente já orou por elas. Elas fazem falta. A gente começa a ficar angustiado. A gente não sabe o que fazer. Talvez amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Mas Paulo nos lembra nessa manhã. Deus é o nosso abençoador. Nada demora. Tudo vem no seu tempo. Por quê? Porque Ele tem prazer. Deus não tem prazer em segurar as bênçãos e nos ver sofrer. E dizer, está vendo? Né? Aprende agora. Não. Deus tem sempre prazer em derramar bênçãos pelo seu Espírito. Se parece que ela demora, esperemos, porque ela chega. Porque ela vem das mãos do Deus abençoador, como diz Paulo. Paulo vivia isso. Lembremos que quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele está preso. Está preso por pregar o Evangelho. Está preso por tentar ser um discípulo de Jesus. E ele poderia ter muitas razões para reclamar, para lamuriar, para se entristecer. Mas aí ele escreve essa carta e uma das primeiras palavras que ele diz é: abençoado seja o Deus. Então, antes de nós temos Paulo, que talvez esperava bênçãos, mas que a espera das bênçãos não o impedia de louvar a Deus como doador das bênçãos. As bênçãos não tinham chegado para Paulo, mas ele louvava o Deus abençoador. E ele não estava acomodado. Então essa carta é um exemplo disso. Ele não estava lá, Deus, não faço nada enquanto sua bênção não chegar. Estava escrevendo, não só essa, outras cartas. Estava proclamando o evangelho para os guardas, evangelizando. Estava discipulando gente que vinha ouvi-lo. Então a ausência momentânea da bênção não se tornava um vazio, mas se transformava ela mesma. A ausência da bênção se transformava em bênção na ação do apóstolo. A gente está louvando a Deus hoje por tantas bênçãos que nós temos recebido. Como disse, muitos de nós já receberam, usufruem e louvam a Deus pelas bênçãos. Outros esperam, mas louvam também. Louvam enquanto esperam as respostas de Deus. Louvam enquanto esperam o livramento de Deus. Louvam enquanto esperam a proteção de Deus. Louvam esperando que as bênçãos saiam dos lugares celestiais e cheguem até nós, que às vezes estamos cansados e abatidos. Mas a gente continua louvando, porque a gente sabe que Deus tem prazer em nos abençoar, e por isso a gente não desanima, porque a gente sempre lembra que Deus é o Deus abençoador. A carta aos Efésios começa com um poema de louvor, porque o capítulo 1 inteiro é um poema, um grande poema de louvor ao Deus abençoador. Mas vocês lembram como termina a carta? No capítulo 6, ela termina com a descrição de uma armadura e a imagem de luta. Revestivos de toda a armadura de Deus, diz o apóstolo. E então, quando a gente lê o começo e o final dessa carta, a gente é lembrado que a gente tem que sim louvar o tempo todo, não obstante a circunstância. Mas a gente sim tem que estar consciente que a vida também tem muita luta, a gente tem que estar disposto para lutar. E louvor e luta não são opostos.
como na vida de Paulo, como na vida de muitos de nós aqui provavelmente, louvor e luta caminham juntos. A luta não me impede de louvar, e o louvor não me impede de lutar. Nós louvamos antes das lutas, louvamos durante as lutas e louvamos depois, após as lutas, quando nós as vencemos pelo Senhor. Por quê? Porque Deus, o abençoador, tem sido maravilhoso conosco. Como as bênçãos de Deus chegam a nós? Como que elas vêm dos lugares celestiais e chegam a nós? Às vezes diretamente. A gente ora e a bênção vem. Rápido. Às vezes, mediada. Na maior parte das vezes, mediada por outras pessoas. Isso já foi falado aqui agora, de manhã. E a gente louva a Deus por isso também. A gente louva a Deus por tantas pessoas que têm sido a expressão muito concreta da bênção de Deus sobre nós. A gente precisa fazer isso. A gente precisa reconhecer isso também. E nós lembramos também hoje que a gente tem bênçãos, mas outros podem não tê-las. A gente tem. Mas talvez irmãos, vizinhos, conhecidos, desconhecidos, podem não tê-las. E então, hoje, a gente é lembrado que nós também podemos ser o canal visível e concreto pela qual essa bênção que vem do céu se manifesta na terra. Eu e você podemos ser o canal para que isso aconteça. Para que o Deus abençoador chegue na vida de pessoas que carecem da sua bênção. Porque é assim que Deus faz. Ele dá a sua bênção, ela chega em mim, em você, ela passa por mim e por você e chega no outro. Porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz nesse mundo. Então, nós todos somos chamados a nos tornarmos a materialização das bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais. Hoje, nós olhamos para além das nossas vidas, tão abençoadas, tão abençoadas. Hoje nós olhamos para o doador das bênçãos e nós o louvamos. Mas hoje também nós somos chamados a nos comprometermos para sermos o canal para que essas bênçãos ocorram nesse mundo tão dolorido e sofrido no qual nós vivemos. Hoje, com um sentimento profundo de gratidão e de não merecimento, hoje nós adoramos e louvamos o Deus que é, antes e acima de tudo que a gente possa pensar, o grande e maior abençoador, o Deus abençoador das Escrituras. Que Ele continue nos abençoando.